Hoje eu quero falar para vocês de um conceito que me pediram ontem nos comentários. Foi a Audilei que falou nisso. Eu ia falar disso mais para frente, mas já que ela falou e pediu, eu resolvi fazer agora esse vídeo. Eu já fazia isso muito antes, desde que eu era criança, mas eu não sabia, tá? E eu faço isso praticamente todas as noites de uma maneira natural. Mas quando eu descobri essa teoria e essa pessoa, né, esse físico que desenvolveu essa teoria por mais de 10 anos, eu fiquei assim, chocada, porque eu falei, eu já faço isso desde criança, mas eu não entendia e eu não sabia que tinha mais alguém vendo esse lado, eu não tinha percebido que tinha mais coisa além daquilo, eu achava que era uma coisa normal, eu chamava de insight. Então vamos explicar aqui do que eu tô falando. Eu tô falando aqui da teoria do desdobramento do tempo do físico Jean-Pierre Garnier-Mallet, que é um francês que desenvolveu essa teoria por mais de 10 anos da vida dele. E basicamente o que é essa teoria? Nessa teoria do desdobramento do tempo, ele diz que o tempo futuro já existe antes do presente. É uma loucura, eu sei, mas abre a cabeça, aqui a gente tem um espaço para refletir, para pensar em várias hipóteses, certo? E eu vou dizer para vocês que eu utilizo isso na minha vida e dá muito certo. E é uma das técnicas que eu mais gosto hoje de fazer, porque depois que eu aprendi a controlar isso, me deu muito resultado e me dá resultados todos os dias. E assim como a Audilei, tem pessoas que se identificam mais com essa técnica porque ela é mais fácil e mais intuitiva e mais fácil de fazer também. Você só precisa fazer isso quando você está dormindo, basicamente, né? Mas claro, você precisa, se você quer se aprofundar, você tem que aprender várias coisas e tal. Porém, basicamente é isso que eu tô falando. Você cria o seu futuro enquanto você dorme através do seu duplo quântico, que seria um outro eu seu que investiga todo o futuro e te traz as melhores hipóteses de atitudes, de ações que você tem que tomar para que o melhor futuro para você se desenrole. Mais ou menos isso. Então, eu quando era criança e hoje, até hoje, eu sempre ia dormir e sonhava com coisas que, na verdade eu não sonhava, não era bem esse o termo. Vamos deixar aqui claro como que funcionava. E funciona até hoje. Eu costumava dizer que eram insights. Eu dormia e no meio da madrugada eu acordava com insights, ideias de coisas que resolviam minha vida. Então assim, por exemplo, eu ia dormir com um problema, ou então eu tinha um problema para resolver durante o dia que eu não estava conseguindo. Aí eu pensava, não, deixa que à noite o meu cérebro vai achar a solução. E aí eu ia dormir e no meio da madrugada eu acordava com respostas, soluções claras na minha cabeça que eu levantava para escrever. E aí no outro dia eu falava, poxa, eu tive um insight tal, sei lá, no caso da minha mãe, do meu pai, na época que eu morava com eles, e hoje com meu marido eu faço a mesma coisa. Eu tive insights de que a gente pode fazer dessa forma, e a coisa se resolve assim, flui de uma maneira maravilhosa. Então eu sempre tive isso, eu só não sabia que isso cabia dentro dessa teoria do desdobramento do tempo e do duplo quântico do Garnier. Então, vamos lá. Vou tentar aqui explicar para vocês de uma maneira simples, porque realmente funciona para mim muito. Se vai funcionar com vocês, eu não sei, mas para mim funciona. Ele é um físico teórico, tá? É um cara que ele ganhou alguns prêmios e tal, porque ele resolveu equações que ninguém conseguia resolver, equações matemáticas na área dele. No início da carreira dele, ele ficou famoso por conta disso, né, na França. Enfim, mas ele se dedicou a essa parte de expandir a consciência através dessa teoria, que não é reconhecida, tá, pela ciência como algo factível de ser provado, como algo científico, porque para ser científico precisa passar por várias etapas de comprovação, tá? Então, só para dizer aqui a parte
que vocês podem encontrar na internet. Agora eu quero falar aqui da minha experiência com isso, porque é o que interessa pra gente aqui. É se funciona ou não funciona, dá resultado ou não dá resultado. Pra mim dá muito resultado, eu uso todo dia. Eu uso outras, claro, como eu falo pra vocês, compartilho aqui com vocês, mas eu vou dizer pra vocês que essa é a minha queridinha, uma das técnicas queridinhas. Por quê? Porque já é natural desde que eu nasci não, porque quando eu era criancinha eu não sabia disso, mas desde que eu era criança e que eu sonhava com coisas e que eu tinha respostas através do que eu achava que era sonho, né? E hoje eu chamo de insights da noite, né? Isso pra mim já era natural, então foi muito fácil eu entrar nessa técnica e desenvolver, porque é uma coisa que pra mim faz muito sentido e dá muito certo e dá muito resultado. Então eu sugiro que vocês também tentem, tá? Que, como eu digo, vocês não têm nada a perder. E tem uma outra coisa também eu imagino que eu me contacto com esse meu duplo quântico, não só durante o sono, tá? Mas aí já é uma coisa minha, porque durante as minhas caminhadas acontece a mesma coisa. Quando eu vou caminhar, que a minha mente abre e que parece que estou em outra dimensão da realidade, porque eu fico totalmente absorta, eu volto com muitas ideias e soluções para coisas que eu não consigo quando eu tô em casa fazendo as coisas, trabalhando, pensando, tá? Então, às vezes eu saio para caminhar para ter esses insights. Então, eu acredito que essa conexão com o meu duplo quântico, que ele chama na teoria, né? Cada um chama de um jeito. Você pode dizer que é a conexão com o seu eu superior, com o seu eu astral, seu eu do futuro, não sei. Cada teoria fala de um jeito. Mas eu acredito que quando eu vá caminhar também aconteça isso. Vamos lá. A base de tudo é: o que você chama de futuro já existe. Pensa num filme que já está todo gravado, numa fita com um rolo gigante. O que você vive como presente é só o projetor passando um trechinho desse filme. Ele explica que nós vivemos em ciclos de tempo e o ciclo grandão dura 25 mil anos. Ao longo desse tempo todo, a humanidade foi criando potenciais. E o que são potenciais, Vanessa? Pensa num menu de restaurante. Eu gosto de falar dando exemplo porque eu acho que fixa mais, tá? Você tem pratos maravilhosos, divinos, e você tem opções infernais ali. Aquelas que te dão dor de barriga só de você ler. O futuro é o seu menu. A cada instante você está escolhendo um prato desse menu. Mas na maioria das vezes, você faz isso de forma inconsciente. Todos nós. Como eu acabei de falar para vocês, que eu sempre fiz, mas não sabia. Essa história toda. E é por isso que tanta gente vive reclamando da vida. Porque elas estão, sem saber, escolhendo os pratos ruins do cardápio. E depois elas não entendem por que a comida é uma porcaria. A gente vive como marionetes, achando que está criando o nosso caminho, mas quando na verdade nós estamos apenas atualizando futuros que já foram criados no passado. A gente não agradece quando vem um prato maravilhoso do cardápio, porque a gente acha que foi sorte, mas a gente reclama muito quando vem aquele prato porcaria que dá dor de barriga e culpa o mundo. Gente, a primeira virada de chave aqui é entender: você não está criando o seu futuro do zero. Você está escolhendo um futuro que já está lá, só esperando para ser vivido. É aqui que essa brincadeira começa a ficar boa. Você é vidente, mas não sabe, vamos dizer assim. Ok, Vanessa, se o futuro já existe, como que a gente acessa esse futuro? A ciência já provou isso e talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas existem experimentos, como os do Benjamin Libet, que mostram que o nosso corpo reage a um evento antes que ele aconteça conscientemente. Maluco, eu sei. Num dos exemplos mais famosos, o que eles fizeram? Eles colocaram pessoas para assistir um filme e mediram a reação da pele dessas pessoas, meio segundo antes de uma imagem horrível aparecer na tela. Sabe o que aconteceu? O corpo delas já reagia com medo. O cérebro delas, o corpo, já sabia o que vinha na tela.
antes de acontecer. Então, o Garnier ele diz que nós recebemos informações do futuro 1/3 de segundo antes de cada momento presente. Ou seja, você vive num constante estado de antecipação. Guarda aí essa palavra, que é importante nessa teoria. O que a gente vê, ouve e sente no agora, na verdade é um delay, um atraso, porque o seu corpo já está vivendo o próximo instante. Pensa num jogador de futebol, gente. Ele não pensa para onde ele vai chutar a bola no meio de um drible. O corpo dele já sabe. Ele antecipa a jogada sem perceber. Nós fazemos isso a cada milissegundo da nossa vida. Nós não estamos fechados no presente. Existe um fluxo de informação constante que está vindo do futuro para a gente. Nós somos antenas captando o que ainda está por vir, mas é muito rápido. O problema é que a gente não sabe usar essa antena direito e fica pegando só o ruído, os potenciais negativos que assustam, que paralisam, que dão medo. Agora vamos complicar um pouquinho mais a teoria. Você tem um gêmeo cósmico, que ele chama de duplo quântico. Se você é uma antena, quem que está te mandando o sinal? A teoria dele diz que nós vivemos em 2 tempos ao mesmo tempo. O tempo que a gente percebe é esse tempo que o relógio marca, e um tempo paralelo, que é imperceptível, onde mora esse nosso duplo. E o que é o duplo, Vanessa? É você, é a sua versão eterna, a sua consciência pura, o seu eu quântico. Pensa no seu corpo físico como um avatar num jogo de videogame. É aquela ideia que eu sempre falo aqui para vocês, que eu gosto de dar exemplo, né? Videogame, informática, tal, computador, porque eu acho que é a nossa realidade hoje. O duplo quântico é você, o jogador, sentado no sofá, com o controle na mão, vendo a tela inteira, sabendo onde estão os perigos e onde estão as recompensas. Esse duplo, ele não vive no nosso tempo. Para ele, a nossa vida inteira passa num piscar de olhos. E é por isso que ele tem a visão completa, a melhor visão e a melhor síntese de todos os potenciais futuros que estão disponíveis no nosso menu. Ele sabe qual é o melhor prato para a gente. A verdadeira liberdade, segundo o Garnier, não é fazer o que você quer. Porque a nossa vontade ela está baseada na nossa visão limitada do avatar dentro do jogo, que só vê o que está ali na frente dele. E segundo ele, isso é a fonte de toda a nossa desgraça. A liberdade é você, o avatar, se render ao jogador, ou seja, esse duplo quântico, a quem está jogando o videogame. Muitas vezes a gente chama de eu superior, né, do nossos 99%, como a Kabbalah fala, cada teoria fala de um jeito. É dizer assim, cara, você que está aí no sofá com a visão completa, escolha por mim. Quando a gente fala que a sua vontade seja feita e não a minha, neste caso aqui a gente não está falando na vontade de Deus. Isso aqui não é papo religioso, é física. É como você entregar o volante do carro para quem tem o Waze, do universo, o GPS. O cara que está jogando o videogame, que é o seu eu consciente, que sabe de tudo, que joga todos os jogos, ele está vendo todas as possibilidades futuras e qual é a melhor, que você vai sair melhor, que vai ser melhor para sua vida. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Será? O Garnier é categórico. O pensamento é terrivelmente criador. Eu vou matar esse desgraçado que me fechou. Pronto. Você acabou de criar um potencial de homicídio. Jogou ele no menu do universo. Você não precisa fazer nada. O potencial já está lá. É por isso que a nossa vontade é perigosa, ele fala.
Porque os nossos pensamentos são caóticos, são reativos, são cheios de medo, de raiva e desejo. Sabe aquela história, gente, que eu sempre falo pra vocês, de não reagir no automático? De tomar um copo d'água, de contar até 10 antes de tomar uma decisão importante, ou antes de fazer qualquer coisa que você acha perigosa, ou que você acha que pode afetar muitas pessoas. Aliás, para tudo, se você não reagir de cara no primeiro impulso, reagir sempre depois, veio aquele primeiro impulso, para, respira, conta até 10 ou vai tomar um copo d'água e depois decide. É isso que eu sempre prego aqui, independente de técnica, de teoria. Isso é bom senso, gente. Porque os nossos pensamentos automáticos, eles são caóticos. E ele fala isso nessa teoria. A gente reage de uma maneira inesperada. Se você deixar o seu primeiro impulso controlar você numa situação dessa de trânsito, por exemplo, que o cara te fechou, se acontecer principalmente um acidente, você sai do carro e quer bater e vai quebrar a cara do cara. Se você tiver uma arma capaz de atirar, a gente não sabe. Depende da situação e depende de cada pessoa, do instinto, do que aquela pessoa tem ali na criação dela, no DNA, etc. Cada pensamento desses cria um futuro potencial de porcaria. A nossa missão aqui, nessa encarnação, não é curtir a vida doidado, como dizia no filme. É arrumar a bagunça que a gente fez. É limpar os potenciais perigosos que nós mesmos, em outros momentos, criamos. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, perceber aqui a ideia. E como que a gente faz isso, Vanessa? Deixando o nosso duplo, o jogador, escolher os potenciais que ele cria, que são sempre os melhores para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, para o nosso sucesso. O seu trabalho nessa teoria não é criar, é escolher o que já foi criado pelo seu melhor eu, seu eu do futuro que vê o todo. Ah, ok, eu entendi. Mas como que eu faço isso na prática? Como que eu vou me conectar com esse tal de duplo? Medito 20 horas por dia, por exemplo? Não. A ferramenta mais poderosa que você tem para fazer isso foi dada de graça pra gente. O sono. Especificamente, o sono que ele chama de paradoxal, ou o sono REM. Aquele em que a gente sonha. Durante o dia, a gente faz um monte de besteira. Pensa mal dos outros, se irrita, tem medo, deseja aquilo que a gente não pode ter. Ou seja, a gente cria uma montanha de potenciais negativos. À noite, quando você entra no sono REM, acontece a mágica. O seu corpo energético, o seu avatar, troca de lugar com o seu duplo quântico. Você vai para a dimensão dele e ele vem para a sua. E o que é que ele faz? Ele vai até o futuro e começa a arrumar a bagunça que você fez. É como se ele fizesse uma limpeza. Ele organiza, ele deleta os piores potenciais que você criou. É uma faxina cósmica. Quando você acorda, você recebe a memória dessa faxina no seu corpo. Você acorda com o seu DNA equilibrado, pronto para enfrentar o dia da melhor forma possível. É por isso que uma boa noite de sono é tão reparadora. Porque não é só o descanso físico, gente. É como se fosse um reset do seu futuro. Agora vamos para a prática. Um conselho mais prático aqui. Garnier, ele sugere um exercício que chama de quarentena noturna. Então, durante 40 noites seguidas, você vai se policiar para ir para a cama de um jeito específico. A regra é simples. Vai dormir sem vontade própria. Sem raiva daquele seu colega de trabalho, sem ansiedade pela conta que você tem que pagar no dia seguinte. Sem ficar planejando o seu próximo passo. Antes de você se deitar, você vai simplesmente se colocar num estado de neutralidade e dar um comando para o seu duplo quântico. Alguma coisa assim. Meu duplo, arrume o meu futuro. Resolva o problema X da melhor forma possível para todos os envolvidos. Eu confio em você. Ponto. Vai dormir.
Você entrega o problema. Você não tenta resolver. Você confia no jogador que está com o controle na mão. Percebeu? Se você pensou algo muito ruim de alguém durante o dia, ele diz que você tem até 3 dias para apagar esse potencial. Então você vai fazer isso nessas noites. Peça para o seu duplo. Limpe aquele pensamento ruim que eu tive para que ele não prejudique ninguém. Fazer isso por 40 dias, essa quarentena que ele sugere aqui, segundo a teoria, pode gerar mudanças milagrosas na sua vida. Problemas que pareciam insolúveis começam a se resolver. Oportunidades aparecem do nada, a sua saúde melhora. Você está conscientemente permitindo que essa faxina noturna seja feita de forma mais eficiente possível. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o principal ativador dos potenciais negativos na nossa vida, que é o medo. Quando você tem medo de ser assaltado, você está vibrando na frequência do assalto. Então você está pegando esse prato do menu e colocando na sua bandeja do self-service, por exemplo. O medo, gente, é um imã para desgraça. Pode ter certeza disso. A ausência de medo, por outro lado, ela pode te tornar invisível para o perigo. Ele dá o exemplo de você interagir com um cão bravo. Se você se aproxima com medo e o cão sente isso, ele te ataca, porque você está atualizando o potencial desse ataque. Se você se aproxima com total ausência de medo, com tranquilidade, o cão não te reconhece como uma ameaça. Agora, só uma parte aqui, eu vou dar um exemplo pessoal em relação a esse exemplo que ele dá. Eu moro aqui em Portugal e desde que eu mudei para cá, eu não conheço a maioria dos... hoje sim, porque eu tô aqui há 7 anos, mas no começo não conhecia a maioria dos caminhos por onde eu fazia minhas caminhadas. Então eu queria descobrir novos lugares. E uma dessas caminhadas, logo no início, o que aconteceu? Eu entrei numa rua para descobrir ali novos caminhos, né? Que eu gosto de fazer isso, lugares novos, e passei por uma casa que estava com o portão aberto. Eu nem liguei, continuei minha caminhada. Quando eu estava voltando, eu só ouvi um barulho de um monte de latido. Quando eu olhei para trás, eu não tô brincando, acredite quem quiser, tinha 8 pitbulls atrás de mim. 8. Aquela casa que estava com o portão aberto era uma espécie de um canil. A pessoa da casa criava 8 pitbulls. Eles ainda não eram muito grandes, eles ainda eram filhotes, mas eram cachorros, né? Com potencial de me atacar. Os 8 vieram correndo atrás de mim, latindo igual malucos. O que eu fiz? Qual que foi a minha primeira reação? Eu não tinha opção. Ou eu fugia e eles iam correr atrás de mim, eu subia em algum lugar, sei lá, mas não tinha o que fazer, eu só tinha uma reta para correr. Ou, eu não sei, a minha reação foi parar. Eu parei e fiquei imóvel. E como eu gosto muito de cachorro, para mim, cachorros são um dos melhores seres que tem aqui nesse planeta por conta da pureza, né, do amor incondicional e etc. Não vou discutir isso aqui, mas é a minha opinião. Eu confio nos cães. Eu confio mais nos cães do que nos seres humanos. Então, naquele momento, eu parei. A minha primeira reação foi parar e esperar os cachorros virem. Eles vieram. Eu tava com medo, mas eu não tava com aquele... Eu achava que eles não iam me morder. Eu tinha aquela tranquilidade dentro de mim, porque eu confiava neles. Eu parei simplesmente e fiquei calma. Vieram os 8 em volta de mim. Me cheiraram, eu dei a mão para eles cheirarem. Eles não me fizeram absolutamente nada. Alguns pularam em mim, outros ficaram tentando brincar, outros só cheiraram. Nisso veio o dono, desesperado da casa, correndo, porque tinha esquecido o portão aberto e achou que os cachorros iam me matar, né? Me pediu imensas desculpas e tal, e enfim. Depois que aquilo passou, eu fiquei assim, mole, né? Porque eu falei, meu Deus, o que podia ter acontecido? Mas naquele momento eu percebi,
que o fato de eu não ter medo dos cachorros em geral, do meu medo não ser, porque tem pessoas que têm pânico, né, que já tem aquele trauma, já foi mordido e tal, eu não tenho isso, muito pelo contrário, eu brinco com qualquer cachorro. É um instinto meu. Então eu acho que essa ausência de medo, desse medo patológico, de correr, de reação, mostrou para eles que eu não era uma ameaça. Então, gente, eu afirmo para vocês que essa teoria dele é verdadeira. Pelo menos no meu caso, aconteceu dessa maneira. Não tô dizendo para vocês aqui o que vocês devem fazer. Isso não é conselho, isso não é orientação para vocês fazerem a mesma coisa se acontecer com vocês. Cada um faz o que achar melhor e tenha bom senso, tenha, né, prudência. Eu tô só contando um caso que aconteceu comigo, tá? Então vamos voltar aqui pro vídeo. Isso, gente, vale para tudo. Medo de ficar doente, medo de ser demitido, medo de ficar sozinho. Para! Toda vez que o medo bater, respira fundo e se lembra: eu não vou escolher esse potencial. Eu rejeito essa possibilidade. Ou fala como eu falo aqui nos mantras: cancelado. E à noite, entrega esse medo para o seu duplo limpar. Isso é um treino diário, constante. Você precisa se tornar um vigilante da sua mente e expulsar esse medo como se ele fosse um invasor. Porque ele é. Ele é o agente do futuro negativo, o agente Smith da Matrix, tentando te manter como uma marionete assustada. Então, gente, cancelado, apaga. Sempre que vier um medo, cancelado. E entrega para o duplo limpar à noite. Por que a gente fica doente? Para o Garnier, né, doenças como o câncer não seriam doenças no sentido tradicional. Elas seriam resultado do nosso corpo captando e tentando se adaptar a um potencial futuro que não foi feito para a gente. É como a gente tentar rodar um programa de Mac do computador de Windows, por exemplo. O sistema todo vai entrar em pânico. O nosso corpo, o nosso DNA, ele tem uma música perfeita, vamos dizer assim. Uma harmonia que é baseada em sequências matemáticas, como a de Fibonacci. Qualquer hora faço um vídeo no canal falando da sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci e o número de ouro, que estão em toda a natureza. Quando nós vivemos no medo, na raiva, na vontade descontrolada, a gente desafina essa música. Então a gente precisa pegar o diapasão e colocar isso em harmonia. A gente se desconecta do nosso duplo e começa a baixar os programas errados do futuro. E qual que é o resultado? É a doença. Então, gente, a cura não viria só dos remédios externos, mas viria de um reequilíbrio interno. De voltar a se conectar com o seu duplo quântico através do sono, de limpar os pensamentos, de rejeitar os potenciais negativos. Porque quando você se alinha com os potenciais corretos, o seu corpo volta a cantar, vamos dizer assim, na sua frequência original, que é a saúde. O corpo equilibrado, que vive os potenciais criados pelo duplo quântico, ele simplesmente não fica doente. Então aqui, qual que é o segredo? É você deixar nas mãos do seu duplo quântico, segundo essa teoria. Deixar que ele resolva durante o sono os seus problemas. Basicamente isso. Essa teoria ressignifica até as nossas relações. Porque quando você controla o seu pensamento para não fazer mal para ninguém, que é a base, tá, gente, um dos pilares dessa teoria, é o que eu chamo de o meu único mandamento da Bíblia. Quem me acompanha sabe que eu não tenho religião e não acredito em religiões. Para mim, religião é apenas uma forma de controle através do medo, ponto. Mas enfim, se eu tivesse que ter um mandamento da Bíblia, o único seria: não faça ao próximo o que você não quer que ele faça, o que você não quer que ele faça para si, ou seja, faça aos outros o que você quer que os outros façam para você mesmo. E ele se baseia, o Garnier, nesse princípio. Nessa teoria ele fala muito disso. Então ele já me ganhou por aí, quando eu conheci, né, a teoria. É aquela história: se eu puder fazer o bem, eu faço. Se eu não puder, eu não atrapalho. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu não atrapalho. É essa a minha filosofia de vida.
E quando você faz isso, você começa a trocar potenciais benéficos com as pessoas. Isso é o que ele chama de eucaristia, no sentido primitivo, uma troca de informações, uma comunhão de futuros positivos. Você ajuda a limpar o futuro do outro e o outro ajuda a limpar o seu. A gente cria uma rede de segurança quântica, vamos dizer assim. E o contrário, gente, também é verdade. Ambientes de trabalhos tóxicos, né? Famílias cheias de briga, ressentimento, são lugares onde as pessoas estão constantemente trocando potenciais horríveis. Um joga lixo no campo energético do outro. E é por isso que certos lugares e pessoas nos drenam. A gente está sendo bombardeado por futuros negativos, vamos dizer assim. E qual que é a solução, Vanessa? É se proteger. Primeiro, sendo o exemplo, não entrando na frequência do lixo. E segundo, usando o seu sono para se limpar de qualquer porcaria que tenha grudado em você durante o dia. Tudo isso pode parecer que a gente é impotente, que nós somos meros fantoches, né? Mas a mensagem final é exatamente o contrário. Sim, você começa o jogo como uma marionete. Mas o objetivo do jogo é você perceber que existem cordas, entender como essas cordas funcionam e finalmente se tornar a pessoa que controla essas cordas da marionete. A cada instante você tem a liberdade de escolher sim ou não, branco ou preto, medo ou confiança. São escolhas. E a cada escolha tem um futuro diferente. Eu sei, gente, que a aplicação de tudo isso é difícil, né? Porque exige um controle permanente do pensamento, a renúncia do ego, da nossa amada vontade própria, né? Nosso livre-arbítrio. Porque a gente vive numa sociedade que ensina a gente a querer, a lutar, a impor nossa vontade. Mas nessa teoria, ela pede o oposto. Confie, entregue, não queira nada, deixe que o seu eu superior ou seu duplo quântico cuide do pesado. É um desafio, mas a verdadeira recompensa é a liberdade. É você sair da plateia e assumir a direção do seu filme, lembra? Gente, tem um alarme aqui que tá fazendo barulho, mas foca no conteúdo, tá? Desculpa. É parar de você comer pratos ruins do cardápio que o menu te empurra, né? E começar a escolher conscientemente um banquete que já está preparado para você. A escolha, no final das contas, é sua. Sempre foi. É o que eu sempre digo aqui. O que você vai fazer com essa informação agora também é uma escolha sua. Você pode pegar esse vídeo aqui, jogar no lixo, colocar na sua prateleira de coisas de informações que você coleciona, ou você pode usar, fazer aquilo que eu falei no vídeo anterior, anotar as coisas que mais ressoaram com você, anotar uma ou duas coisas, não precisa ser muitas não, e pôr em prática e testar no seu dia a dia. Como eu sempre digo, eu não sou dona da verdade e as coisas que funcionam para mim nem sempre vão funcionar com você. Mas o meu objetivo aqui é fazer você sempre tentar. Você não tem nada a perder, tá bom? Quem ficou até aqui, conseguiu ficar até o final do vídeo, coloca assim: eu sou o duplo quântico. Só para eu saber que você ficou até o final, tá? Quem tiver interesse nos meus atendimentos, cursos e redes sociais, link na descrição do vídeo. Espero que isso te ajude. Beijo. Até a próxima.